Nunca vou esquecer aquele dia em que acordei mais cedo do que de costume, com uma sensação estranha de que algo estava para mudar. A rotina parecia igual a todas as outras manhãs, o café passado lentamente na cozinha, o silêncio pesado da casa e meus pensamentos girando em torno das contas que se acumulavam mês após mês. Eu estava cansada de viver na corda bamba, sempre dependente de favores e da boa vontade de um filho que, embora fosse meu sangue, já não me tratava com o respeito que qualquer mãe merece. Peguei o bilhete da loteria que havia comprado, quase como quem joga uma moeda ao ar, sem expectativa, apenas por hábito, e fui conferir os números na televisão. Lembro-me do coração acelerando, das mãos suando e da incredulidade que tomou conta de mim quando percebi que todos os números estavam ali, alinhados diante dos meus olhos. 46 milhões de dólares. A vida inteira de privações parecia ter encontrado, de repente, uma saída. Meu primeiro impulso foi pensar no meu filho, não porque eu acreditasse que ele se alegraria genuinamente por mim, mas porque era impossível não imaginar sua reação. Nós não tínhamos uma relação de afeto há muito tempo. Ele sempre me via como um peso, alguém que deveria agradecer por ainda ter um teto, mesmo quando era eu quem sustentava boa parte das despesas da casa com minha aposentadoria. Quando lhe contei, sua reação não foi de surpresa calorosa ou de abraço reconfortante. Pelo contrário, ele me olhou com um sorriso torto, como quem acaba de descobrir um segredo que pode ser explorado. Não demorou nem alguns minutos para que sua voz cortasse o ar como uma lâmina. Então você ganhou na loteria? Que ótimo! Mas espero que não pense que esse dinheiro vai ficar nas suas mãos. Fiquei em silêncio, tentando assimilar o que estava acontecendo. Aquele momento que deveria ser de felicidade transformou-se numa cena de violência emocional. Ele se levantou da poltrona com um ar triunfante, como se a fortuna já lhe pertencesse. Disse que eu só tinha conseguido comprar aquele bilhete porque morava debaixo do mesmo teto que ele, que sem o apoio dele eu não teria nada, e que, portanto, era justo que o dinheiro fosse administrado por ele. A palavra apoio saiu de sua boca como veneno, porque apoio nunca foi algo que recebi dele. O que eu tinha era cobrança, desprezo e a constante lembrança de que, para ele, eu já estava velha demais para tomar decisões importantes. Quando percebi, o ambiente da sala estava carregado, como se o ar tivesse engrossado e eu tivesse dificuldade para respirar. Ele deu um passo em minha direção, apontou para a porta e disse que aquela casa não era mais minha. Não importava se era eu quem havia mobiliado cada canto, se cada azulejo fora comprado com esforço de anos de economia, ou se cada fotografia pregada na parede carregava histórias que pertenciam a mim. Naquele instante, ele decidiu que eu estava expulsa, que minha presença ali era incômoda e que minha vida passaria a girar em torno do que ele decidisse fazer com o dinheiro. Foi nesse momento que percebi que havia algo muito mais profundo do que ganância em seu olhar. Havia desprezo. Aquele riso seco e cruel que ele soltou, seguido da frase que ainda ecoa na minha mente. Aproveitadora, não espere um centavo. Me atravessou como uma lâmina invisível. Eu, a mãe que o carregou no ventre, que sacrificou anos de juventude para dar-lhe uma vida digna, agora era chamada de aproveitadora por aquele a quem dei tudo. Ele achava que podia me apagar da própria história, que podia me reduzir a um estorvo descartável, agora que havia a promessa de riqueza. Senti vontade de gritar, de esbravejar, de jogar na sua cara cada noite de sono perdido, cada prato de comida dividido, cada vez que deixei de comprar algo para mim, para que ele tivesse o melhor. Mas algo dentro de mim disse para não fazer nada. O silêncio, nesse caso, era mais poderoso do que qualquer palavra dita no calor do momento. Respirei fundo, engoli a revolta e permaneci firme, sem lhe dar o espetáculo da minha fúria. Ele acreditou que meu silêncio era submissão, quando, na verdade, era o início de um plano. Enquanto ele comemorava com a arrogância de quem se julgava dono de tudo, eu sabia de algo que ele ainda não tinha percebido. O bilhete estava registrado no meu nome, apenas no meu nome. Nenhuma assinatura dele, nenhum vínculo que lhe desse direito. Essa era a peça central de um jogo que ele nem sabia estar jogando. Deixei que sua soberba crescesse, que ele acreditasse estar no controle.
Dentro de mim, no entanto, nascia uma certeza fria e cortante. A partir daquele instante, não haveria mais espaço para ilusões. O filho que eu conhecia já não existia, e a mulher que ele pensava dominar havia acabado de despertar. Esse foi o dia em que a sorte me sorriu e, ao mesmo tempo, revelou a face mais amarga da traição. Ganhar na loteria não me trouxe apenas riqueza, trouxe clareza. E clareza pode ser mais valiosa do que qualquer quantia em dinheiro, porque nos mostra quem realmente está ao nosso lado e quem só nos via como uma oportunidade. Eu estava sozinha naquele momento, mas não me sentia derrotada. Pelo contrário, uma força antiga e quase esquecida começou a pulsar dentro de mim. Eu sabia que esse era apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior, e que minha resposta viria não com palavras, mas com ações calculadas que fariam aquele riso cruel congelar na garganta do meu próprio filho. Aquela frase saiu da boca do meu filho como se fosse um decreto, uma sentença fria que encerrava qualquer ilusão de afeto que ainda pudesse restar entre nós. Você não vai ver um centavo. Ele repetiu essas palavras com uma naturalidade assustadora, como se fossem verdades absolutas que o universo estava prestes a confirmar. O sorriso estampado em seu rosto não era de felicidade, era de triunfo, como o de um inimigo que acredita ter vencido uma batalha antes mesmo dela começar. Seus olhos brilhavam de ganância, e a arrogância em seu tom de voz me fez perceber que, para ele, eu já estava vencida. Era como se todo o amor, todos os sacrifícios, todas as noites em que permanecia acordada cuidando de suas febres de infância ou rezando por suas escolhas na juventude, tivessem evaporado diante da promessa de riqueza. Ele me olhava não como mãe, mas como obstáculo, e cada sílaba dita era uma tentativa de apagar quem eu era e reduzir-me a nada além de uma sombra descartável. Enquanto ele ria, movimentando-se pela sala como se fosse o dono do espaço, eu permaneci imóvel. Meus olhos percorriam cada detalhe, o gesto de mãos, o tom debochado, a forma como já se sentia poderoso apenas pela ideia de ter acesso ao dinheiro. Ele falava em voz alta sobre planos grandiosos, viagens internacionais, carros importados e uma casa nova que compraria para finalmente viver como merece. Cada palavra soava como facada, não pelo dinheiro em si, mas pelo desdém implícito que me atingia. Eu, que havia sido a raiz de sua sobrevivência, estava sendo tratada como uma pedra no sapato. Não havia gratidão, não havia reconhecimento, apenas uma ânsia desmedida de posse. O mais cruel era vê-lo usar o mesmo tom que já utilizara em outros momentos de sua vida, aquele tom de quem acredita ser superior e que, por isso, pode humilhar sem peso na consciência. Eu já tinha suportado olhares frios, respostas ríspidas, ausências calculadas e até ironias em datas importantes. Mas nada se comparava à violência silenciosa que se escondia naquele riso. Era como se ele tivesse esperado a vida inteira por esse momento. O instante em que poderia se libertar de mim, não pela independência que constrói caráter, mas pela oportunidade de me esmagar e dizer, com todas as letras, que eu não era mais necessária. Fiquei ali, com o coração pulsando dolorosamente, e por um momento pensei em responder, em gritar, em devolver-lhe o veneno com palavras ainda mais duras. Mas a lembrança de que o bilhete estava no meu nome manteve minha boca fechada. Ele não sabia. Esse detalhe que parecia pequeno era, na verdade, a muralha entre a fantasia que ele criava e a realidade que em breve o atingiria como um golpe certeiro. Eu sabia que, se revelasse ali naquele instante, ele faria de tudo para manipular a situação, talvez até destruir o bilhete. Meu silêncio era, portanto, a única forma de proteger a verdade. Enquanto falava sobre o futuro milionário que se aproximava, ele mal percebia que estava deixando escapar o lado mais sombrio de sua personalidade. Ligou para amigos, começou a fazer promessas, deixou escapar risadas de escárnio que ecoavam pelas paredes da casa, como se já fosse tarde demais para qualquer intervenção. Ele dizia frases como: "Agora sim vou viver de verdade" e "Minha mãe acha que é dela, mas todo mundo sabe quem merece esse dinheiro sou eu." Aquilo não era apenas ingratidão.
era perversidade. A cada palavra, ele cavava um abismo mais profundo entre nós. Um abismo que não poderia ser preenchido com desculpas ou arrependimentos futuros. Lembro-me de ter ido até meu quarto naquela noite e fechado a porta com cuidado, como se o simples ato de criar uma barreira física pudesse me proteger do veneno que transbordava da boca dele. Sentei-me na beira da cama, respirei fundo e senti o peso da traição se instalar em meu peito. Não chorei, não gritei, apenas fiquei em silêncio, porque compreendi que naquele momento não adiantava gastar energia com sentimentos que só me fragilizariam. Meu filho acreditava estar no controle, mas a vida já havia me ensinado que arrogância é sempre uma armadilha. Ele não percebeu que, ao rir daquela maneira, estava revelando mais sobre si do que sobre mim. O riso dele denunciava o medo escondido, a insegurança mascarada pela crueldade. Quem realmente acredita ser dono de algo não precisa afirmar isso tantas vezes. Ele repetia que eu não veria 1 centavo, justamente porque temia a possibilidade de que aquele dinheiro não fosse dele. E ele tinha razão em temer, porque a verdade já estava escrita, invisível para seus olhos cegos de ganância. O bilhete me pertencia. Essa noite marcou a transformação definitiva em mim. Até então, eu ainda alimentava pequenas esperanças de reconciliação, de que, apesar de tudo, a ligação de sangue pudesse falar mais alto. Mas ao ouvir meu próprio filho me chamar de aproveitadora e rir da minha dor como se fosse espetáculo, percebi que qualquer laço havia sido corrompido. Não havia volta, não havia mais como remendar aquilo que ele próprio havia rasgado com suas palavras. A única coisa que me restava era esperar. Esperar que o tempo, aliado ao silêncio, revelasse a verdade com uma força que nem mesmo ele seria capaz de negar. E assim terminei aquela noite, deitada em minha cama, ouvindo ao longe as conversas empolgadas dele ao telefone, imaginando compras, investimentos e festas que jamais aconteceriam. Eu sabia que em breve aquele riso cruel congelaria e que a frase lançada contra mim voltaria para ele como um eco impossível de silenciar, porque não era eu quem não veria 1 centavo, era ele. Nos dias que se seguiram, percebi que o silêncio era a única resposta capaz de me proteger e, ao mesmo tempo, desarmar meu filho sem que ele sequer percebesse. Cada palavra que eu deixasse escapar poderia ser usada contra mim. Cada reação emocional seria interpretada como fraqueza, e ele se alimentava disso, da ideia de que estava no comando. Então me vesti de quietude, como quem coloca uma armadura invisível, e decidi observar, registrar em minha memória cada gesto, cada frase, cada olhar que denunciava o quanto ele já se julgava dono de algo que não lhe pertencia. Era quase um exercício de contenção, porque dentro de mim havia uma tempestade, mas eu não permitiria que ela transbordasse antes da hora certa. Aprendi a caminhar pela casa como sombra, ouvindo suas conversas ao telefone, percebendo a forma como tratava os outros com a mesma arrogância que dirigia a mim, e entendendo que aquele dinheiro não mudaria seu caráter, apenas revelaria com mais nitidez o que sempre esteve escondido. Ele começou a agir como se fosse milionário antes mesmo de ter qualquer acesso real ao prêmio. Ligava para concessionárias, pedia catálogos de carros importados, falava em comprar imóveis luxuosos e até comentava sobre viagens para a Europa, como se o mundo inteiro estivesse ao alcance de suas mãos. Em meio a essa encenação, esquecia-se de um detalhe essencial. Não havia documento algum que o vinculasse ao prêmio. O bilhete era meu. Meu nome era o único impresso ali, e essa era a chave do jogo que ele ainda não entendia estar perdendo. Eu o ouvia rir ao telefone com amigos, dizendo que a velha acreditava que poderia decidir alguma coisa, que logo ele daria um jeito de me colocar em uma instituição para idosos e que cuidaria de administrar a fortuna sozinho. Cada frase era como uma faca cravada no meu peito, mas também era combustível para a frieza que eu precisava cultivar. À noite, quando a casa se calava e o eco da sua soberba se dissipava, eu me recolhia em meu quarto e refletia sobre o caminho que estava percorrendo. Não era apenas sobre dinheiro, nunca tinha sido.
Era sobre dignidade, respeito e sobre o limite que uma mãe alcança quando percebe que o amor foi usado como ferramenta de exploração. Meu silêncio, que ele confundia com submissão, era na verdade meu campo de força. Eu não estava calada por medo, mas por estratégia. Sabia que cada segundo de quietude era um passo em direção ao momento em que toda a verdade seria revelada de forma incontestável. Ele se irritava com minha calma, embora tentasse disfarçar. Esperava explosões, gritos, lágrimas, qualquer coisa que o fizesse sentir-se ainda mais poderoso. Mas quando não encontrou nada disso, passou a intensificar as provocações. Dizia em voz alta, de propósito, que já tinha planos para vender a casa, que eu deveria arrumar minhas coisas porque logo estaria melhor instalada em algum asilo, e que em breve não precisaria mais se preocupar com a incomodação da minha presença. Às vezes batia a porta com força, outras vezes deixava notas espalhadas sobre objetos de luxo que planejava comprar, como se fosse uma criança exibindo figurinhas, mas que no fundo apenas revelava seu medo de ser contrariado. No fundo, eu sabia que a situação era mais grave do que uma simples disputa por dinheiro. Ele acreditava que tinha controle não apenas sobre a fortuna, mas sobre mim, como se eu fosse uma extensão de sua propriedade. E foi nesse ponto que meu silêncio ganhou outra camada. Ele não era apenas a preparação para a revelação futura, mas também um lembrete para mim mesma de que eu não estava mais disposta a ceder. Eu não precisava provar nada a ele com palavras, porque a verdade já estava gravada no papel do bilhete e nos registros oficiais que confirmavam meu nome como única vencedora. Nesses dias, comecei também a planejar meus próximos movimentos de maneira cuidadosa. Guardei documentos importantes em locais seguros, anotei conversas, imaginei cenários possíveis e pensei em quem poderia me apoiar quando a verdade viesse à tona. Eu sabia que, sozinha, poderia ser mais vulnerável, mas com a presença de um advogado, a balança mudaria de lado. Esse pensamento me dava serenidade, porque entendia que a justiça, embora muitas vezes falha, ainda poderia ser usada como ferramenta de defesa quando bem preparada. Meu filho, cego em sua arrogância, não percebeu o quanto eu estava atenta. Ele acreditava que meu silêncio era rendição, mas a cada dia eu o observava mais, estudava suas falhas, memorizava seus discursos contraditórios e aguardava o instante em que tudo desmoronaria sobre sua cabeça. Eu não precisava gritar para ser ouvida. Eu não precisava confrontá-lo diretamente para vencê-lo. Bastava esperar que ele próprio construísse a armadilha em que cairia. E ele fazia isso com uma maestria que beirava o patético. Foram dias de tensão, mas também de fortalecimento. O silêncio me transformou. A cada vez que ele dizia, "Você não vai ver um centavo", dentro de mim nascia uma resposta muda, mas poderosa. "Quem não verá nada será você." Essa era a arma que eu carregava, invisível, discreta, mas certeira. Eu sabia que o momento de usá-la estava próximo e que quando isso acontecesse, não haveria como voltar atrás. Naqueles 3 dias de quietude calculada, o que para ele parecia vitória era, na verdade, o terreno sendo preparado para sua maior derrota. E enquanto ele ria alto, em meio a fantasias de poder, eu já podia ouvir, em silêncio, o som distante de sua queda inevitável. Os 3 dias que se seguiram foram como uma travessia lenta por um deserto árido, em que cada hora parecia mais longa do que a anterior. Eu acordava cedo, como sempre fiz, mas agora carregava comigo uma serenidade sombria, quase estratégica, enquanto observava meu filho mergulhar cada vez mais fundo em suas fantasias de riqueza e poder. Era como assistir a um ator medíocre interpretar o papel de milionário em uma peça barata, exagerando nos gestos, nas palavras e na autoconfiança, sem perceber que o palco em que se exibia estava prestes a desmoronar. A arrogância dele se expandia a cada segundo, alimentada pela falsa certeza de que o prêmio já estava em suas mãos, quando na verdade não passava de um castelo erguido no ar, sustentado por ilusões e mentiras que ele mesmo repetia até acreditar. Durante esses 3 dias, ele transformou a casa em um espaço de exibição constante.
Falava alto ao telefone, fazia videochamadas com amigos para ostentar planos, pesquisava imóveis em sites de luxo, marcava reuniões imaginárias com corretores e até chegou a conversar com um conhecido distante sobre investir em negócios que ele mal entendia. O mais cruel era a forma como falava de mim nessas conversas, sempre em tom de desprezo, como se eu fosse um fardo que ele teria de resolver para que pudesse viver em paz. Dizia que logo teria que arranjar um lugar para mim, insinuando asilo ou algum canto qualquer, como quem despacha um objeto que perdeu a utilidade. Eu ouvia tudo em silêncio, com os ouvidos atentos e o coração firme, porque cada palavra dele confirmava que minha decisão de não confrontá-lo de imediato era a mais acertada. O silêncio me dava tempo, e o tempo era meu aliado. Enquanto ele se afundava em promessas vazias, eu organizava em minha mente os detalhes do que estava por vir. Lembrava-me do bilhete guardado em segurança, com meu nome impresso de forma clara, e isso me dava uma força que ele jamais poderia imaginar. O segredo era meu, e essa era a vantagem que me mantinha de pé. Ele não sabia que sua arrogância só estava cavando mais fundo o buraco em que cairia. E eu, em minha quietude, deixava que ele construísse sozinho a própria ruína. Houve momentos nesses dias em que me vi tentada a revelar tudo, a esfregar a verdade em seu rosto e acabar com aquela farsa imediatamente. Mas a cada vez que essa vontade surgia, eu me lembrava da expressão de desprezo que ele havia lançado sobre mim, do riso cruel que ainda ecoava dentro de mim, e entendia que o tempo era a punição mais eficaz. Ele precisava acreditar em sua vitória por completo para que a queda fosse ainda mais devastadora. Era quase como observar um animal feroz que acredita estar no topo da cadeia alimentar, sem perceber que já está marcado pelo caçador. Durante esses dias, também notei como sua postura em relação aos outros mudou. Ele começou a tratar amigos como súditos, familiares como meros figurantes de sua nova vida, e até mesmo vizinhos com uma condescendência arrogante, como se todos devessem se curvar diante da fortuna que ele acreditava estar prestes a receber. Vi nele um orgulho inflado, que não tinha qualquer fundamento além da ambição. Era assustador perceber o quanto ele se distanciava do homem que um dia chamei de filho. Não que eu não tivesse notado traços de egoísmo antes, mas agora era como se todas as máscaras tivessem caído de uma só vez, revelando uma essência que já não se envergonhava de ser cruel. À noite, quando a casa mergulhava em silêncio, eu me refugiava em meu quarto e deixava a mente viajar por lembranças antigas, tentando encontrar alguma explicação para o que ele havia se tornado. Lembrava-me do menino que um dia segurou minha mão no primeiro dia de aula, do adolescente que chorou no meu colo após a primeira desilusão amorosa, do jovem que tantas vezes recorriam a mim em busca de conselhos. Onde ele havia se perdido? Em que momento aquele coração se tornou tão duro, tão cego ao ponto de ver em sua própria mãe uma inimiga a ser derrotada? Essas perguntas martelavam minha mente, mas eu não buscava mais respostas. O que me importava agora era me manter firme, porque a batalha que se aproximava não era apenas sobre dinheiro, mas sobre minha própria dignidade. No terceiro dia, ao vê-lo sair de casa para mais uma de suas reuniões inventadas, notei que sua confiança estava em um nível quase delirante. Ele sorria para todos como se fosse uma celebridade, como se já tivesse conquistado o mundo. Eu o observei pela janela enquanto ele se afastava, e um pensamento gelado atravessou minha mente. Quanto mais alto ele acreditasse estar, mais dura seria a queda. Era como ver um homem caminhar em direção a um precipício, convencido de que sabe voar, enquanto eu já podia ouvir o som inevitável da queda que se aproximava. Eu suportei aqueles 3 dias de frieza com uma calma que nunca imaginei possuir. Não foi fácil, porque a cada palavra dita, a cada gesto de desprezo, a dor se acumulava em mim como pedras empilhadas em uma mochila pesada. Mas, ao mesmo tempo, cada insulto e cada risada dele se transformavam em lembretes de que eu precisava resistir. Resistir até o momento certo, resistir até que a verdade fosse lançada diante dele de forma inegável. Resistir até que o advogado batesse a porta e o bilhete em meu nome fosse colocado sobre a mesa como uma sentença definitiva.
Esses 3 dias foram a espera calculada, o espaço entre a ferida aberta e a cicatrização que viria através da revelação. Eu não era apenas uma mãe magoada. Eu me tornara uma mulher que sabia esperar, que sabia transformar o silêncio em arma, que sabia usar o tempo como aliado. E quando a hora chegasse, seria impossível para ele apagar a verdade que tanto desprezou. No 4º dia, quando o sol já se erguia no céu com aquela claridade ofuscante que não combina com os pensamentos sombrios de quem espera a hora certa de agir, ouvi a campainha soar e soube que o momento tinha chegado. Levantei-me com calma, como se fosse apenas mais uma visita qualquer, mas dentro de mim o coração batia pesado, não de medo, mas de uma expectativa fria e certeira. Ao abrir a porta, vi meu advogado, um homem de confiança que me acompanhava há anos, trazendo consigo uma pasta de couro escura, daquelas que carregam não apenas papéis, mas destinos. Ele me cumprimentou com a formalidade habitual e percebi em seus olhos um brilho que misturava seriedade e respeito. Não havia necessidade de muitas palavras. Sabíamos ambos que aquele encontro mudaria o curso da história. Convidei-o a entrar, e o silêncio da casa foi imediatamente interrompido pela voz do meu filho, que vinha do corredor. Ele se aproximou, franzindo a testa, talvez acreditando que era algum tipo de visita que poderia lhe render oportunidades de negócios ou bajulações. Quando percebeu que era um advogado, seus olhos se acenderam de uma ganância impaciente. Perguntou sem cerimônia se finalmente havia chegado o documento que confirmava sua posse sobre o prêmio, como se fosse natural acreditar que tudo aquilo lhe pertencia. O advogado, com a calma que só os anos de prática conferem, respondeu com uma neutralidade que disfarçava a contundência do que viria em seguida. Disse apenas que estava ali para esclarecer oficialmente a situação da premiação. Meu filho ajeitou-se na poltrona, estufou o peito e cruzou as pernas, já ensaiando um ar de superioridade, como se fosse ele quem contratara aquele homem. Mas eu permaneci de pé, firme, como quem aguarda o desenrolar de uma cena já escrita. O advogado abriu a pasta, retirou um envelope e de dentro dele puxou cópias autenticadas do bilhete e do registro oficial da loteria. Com gestos precisos, colocou os papéis sobre a mesa de centro da sala, diante de nós. O silêncio que se fez então foi pesado, como se as paredes absorvessem a tensão. Ele começou a falar pausadamente, explicando que a premiação havia sido registrada e validada, e que a titularidade do prêmio estava em nome de uma única pessoa: eu. A cada palavra, eu via o rosto do meu filho se transformar. O sorriso seguro cedeu espaço a uma expressão de confusão, depois de incredulidade, e, por fim, de pânico. Ele se inclinou para a frente, tentou ler as linhas dos documentos, mexeu os lábios como se quisesse contestar, mas a voz lhe faltou por alguns segundos. Quando conseguiu falar, sua voz já não tinha o tom firme de antes, mas uma nota de desespero. Perguntou como aquilo era possível. Disse que eu só havia comprado o bilhete porque morava na casa dele, que ele tinha direito a uma parte, que tudo não passava de uma injustiça. O advogado o interrompeu com firmeza, esclarecendo que a lei era objetiva. O prêmio pertencia exclusivamente a quem registrara o bilhete, e o nome impresso era o meu. Não havia brechas, não havia margens para discussão. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. Eu podia ouvir a respiração acelerada dele, o ranger dos dentes, o bater dos dedos contra o braço da poltrona. O mundo que ele havia construído em sua mente durante aqueles 3 dias se despedaçava diante dos seus olhos, e nada do que dissesse poderia mudar a realidade estampada nos papéis à sua frente. O advogado, percebendo o estado dele, reforçou com a calma profissional que estava apenas cumprindo seu papel de formalizar a informação e que qualquer tentativa de contestação seria juridicamente inválida. Disse ainda que, a partir daquele momento, eu deveria pensar em medidas para proteger o patrimônio contra possíveis tentativas de fraude ou usurpação, e que já estava preparado para dar andamento a esse processo, caso eu desejasse. Meu filho levantou-se de repente, como se fosse capaz de reverter a situação pela força da presença. Começou a andar de um lado para o outro, esfregando as mãos na cabeça, murmurando frases desconexas,
tentando encontrar algum argumento que sustentasse sua indignação. Chegou a apontar o dedo para mim, dizendo que eu havia planejado tudo, que o tinha enganado, que era cruel da minha parte não dividir com ele aquilo que, segundo sua visão distorcida, também era dele por direito. Mas quanto mais ele falava, mais claro ficava que sua lógica estava construída apenas sobre ganância e delírio. Eu não precisava dizer nada, porque o advogado já havia deixado claro. A verdade estava documentada, assinada e carimbada. Sentada agora na poltrona, mantive o olhar fixo nele, sem raiva, sem lágrimas, apenas com a frieza de quem finalmente enxerga com clareza. O que doía não era apenas sua tentativa desesperada de se agarrar a um dinheiro que nunca lhe pertenceu, mas a forma como ele se revelava por completo diante de mim. Toda a fachada de filho preocupado, toda a encenação de cuidado desmoronava, revelando o vazio de quem só via em mim uma ponte para alcançar seus desejos. Foi nesse instante que percebi que aquele documento não era apenas uma prova legal, mas também um divisor de águas entre nós. O advogado recolheu os papéis, deixou cópias para mim e recomendou medidas imediatas de segurança, inclusive o depósito do valor em uma conta de administração controlada exclusivamente em meu nome. Eu assenti em silêncio, sentindo que cada palavra dele construía uma muralha em torno de mim, uma barreira contra a exploração que já durava anos. Enquanto isso, meu filho continuava a andar pela sala cada vez mais agitado, repetindo frases como: "Isso não pode ser verdade, e você não pode fazer isso comigo." Mas eu sabia, com a clareza de quem carrega o peso da verdade, que o jogo havia acabado. Ele não tinha mais armas, não tinha mais ilusões a sustentar. Quando o advogado se levantou para se despedir, vi nos olhos dele uma aprovação silenciosa, como se dissesse sem palavras que eu havia feito o certo. A porta se fechou atrás dele e a sala mergulhou novamente em silêncio, mas um silêncio diferente, não mais o da submissão, e sim o da vitória silenciosa. Eu olhei para meu filho, que agora parecia menor, encolhido dentro de sua própria incredulidade, e compreendi que aquele era apenas o início de sua queda. Porque a partir daquele momento, tudo o que ele acreditava possuir havia se dissolvido, e a verdade, sustentada por um simples documento, se erguia como uma sentença irrefutável. Quando a porta se fechou atrás do advogado e o silêncio se espalhou pela sala, o peso da realidade finalmente caiu sobre meu filho como uma onda violenta. Ele olhava para os papéis ainda sobre a mesa, como se fossem maldições escritas em uma língua que se recusava a compreender, e o suor começou a brotar em sua testa, apesar do ar fresco que entrava pela janela. Seus olhos, que nos últimos dias refletiam apenas arrogância e ambição, agora se enchiam de um pânico infantil, de um desespero quase patético de quem vê ruir o castelo de areia que construiu com tanto orgulho. Aproximou-se dos documentos como se quisesse arrancar deles uma explicação. Passou os dedos tremendo sobre as linhas e então, com a voz embargada, gritou: "Como assim não é meu? Isso só pode ser um erro. Esse dinheiro sempre foi meu por direito." O tom da sua voz já não era mais de comando, mas de súplica desesperada, misturado com fúria. Ele parecia lutar contra algo invisível, como se o próprio ar lhe negasse o sustento. Começou a andar em círculos pela sala, os passos apressados batendo contra o chão em ritmo de tambor, enquanto lançava acusações contra mim, como se minha calma fosse a prova da sua derrota. "Você planejou isso, você me enganou, sabia que ia ganhar e escondeu tudo de mim", bradava, como se fosse possível prever o resultado de uma loteria. A cada frase, sua voz subia mais, quebrava mais, até se tornar quase um grito rouco, desesperado. Eu, sentada na mesma poltrona onde tantas vezes chorei silenciosamente, agora permanecia imóvel, com as mãos unidas sobre o colo, observando cada movimento dele como quem assiste ao desmoronar de um edifício condenado. Não havia mais nada a dizer. O advogado já havia feito o que precisava ser feito. A verdade estava formalizada, incontestável, carimbada em papel oficial.
Meu silêncio era agora uma arma ainda mais letal do que antes, porque diante da sua fúria, a ausência de reação era como um espelho que o obrigava a encarar a própria impotência. Ele tentou outro caminho. De repente, a arrogância cedeu espaço à manipulação. Sentou-se ao meu lado, os olhos marejados, não de arrependimento, mas de cálculo, e tentou suavizar a voz. Mãe, eu só falei aquelas coisas da boca para fora. Você sabe como eu sou. Eu estava empolgado. Não pensei direito. Esse dinheiro é nosso. Você não pode me deixar de fora. Eu sou seu filho, o único que você tem. A frase veio carregada de teatralidade, mas sem verdade. Eu vi nas entrelinhas não um pedido de perdão, mas uma tentativa desesperada de agarrar-se àquilo que lhe escapava pelas mãos. A cada palavra, seu tom denunciava que não era amor o que falava, mas a fome insaciável pelo prêmio. Quando percebeu que meu olhar permanecia inabalável, a máscara caiu de novo e a fúria retornou. Ele se levantou bruscamente, chutou a mesa de centro fazendo os papéis voarem pelo chão e gritou como um animal acuado. Isso não é justo! Eu mereço esse dinheiro mais do que você! Eu sempre mereci mais do que você! Suas palavras cortaram o ar como lâminas, mas ao invés de me ferirem, expuseram de uma vez por todas a verdade que eu já sabia. Ele nunca me viu como mãe, nunca me viu como alguém a quem devia respeito ou gratidão. Eu era apenas um meio, uma ponte, uma ferramenta. E agora que essa ponte se erguia contra ele, revelava-se incapaz de aceitar a derrota. O pânico tomava conta do ambiente. Ele suava, respirava com dificuldade, passava as mãos pelos cabelos como quem tenta segurar a própria cabeça para não explodir. A cada passo, murmurava frases desconexas, falando de processos, de advogados, de direitos que não existiam. Eu vou te processar. Vou tirar isso de você nem que seja à força. Ninguém vai acreditar que esse dinheiro é só seu. Você nunca vai conseguir ficar com tudo. A ameaça estava ali, nua, mas soava frágil, como uma criança batendo os pés contra o chão porque não ganhou o brinquedo que queria. Eu me levantei então, devagar, caminhando até onde os papéis haviam caído. Recolhi-os com calma, dobrei-os com cuidado e voltei a guardá-los na pasta de couro deixada pelo advogado. O simples gesto foi como um punhal cravado em sua arrogância. Ele me observava, os olhos arregalados, como se cada segundo fosse um lembrete de que havia perdido, de que nada do que fizesse mudaria a realidade. Quando me ergui novamente, ergui também minha voz, serena, mas firme. Você sempre achou que podia me calar com seu desprezo, mas hoje foi você quem descobriu o valor do silêncio. Esse dinheiro é meu, legalmente e de direito, e nada do que você faça pode mudar isso. Ele cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Por um instante, o silêncio reinou outra vez, pesado, sufocante, e nesse silêncio eu vi nos olhos dele não apenas pânico, mas também uma sombra de algo mais profundo. A consciência de que havia ido longe demais, de que as palavras ditas não poderiam ser recolhidas, de que o laço entre nós estava rasgado de forma irreversível. Mas o orgulho não lhe permitia recuar. Tentou mais uma vez se impor, elevando a voz e batendo os punhos contra a parede, como se a violência fosse suficiente para intimidar. Naquele momento, porém, o poder já havia mudado de mãos. Ele podia gritar, ameaçar, chorar, implorar. Nada alteraria o que estava escrito nos documentos. Nada poderia desfazer a decisão que já estava selada no bilhete em meu nome. E eu, em minha calma, sabia que aquele era apenas o primeiro passo de sua queda. O pânico que agora tomava conta dele era só o início de uma longa jornada de consequências que ainda estavam por vir. Enquanto ele se debatia em sua própria derrota, percebi que dentro de mim algo se libertava. Não era apenas sobre o dinheiro, mas sobre a posição em que eu me encontrava pela primeira vez em muitos anos. Não mais submissa, não mais refém, não mais prisioneira do medo de perder o pouco que tinha. Agora, eu era a dona da verdade, a dona do silêncio que ele nunca soube interpretar, a dona de uma força que só se revela quando tudo parece perdido. E diante do pânico dele, eu finalmente compreendi que a guerra havia virado de lado.
e que eu não tinha mais nada a temer. O que aconteceu depois daquele momento de explosão não foi apenas um rompante de raiva passageira, mas o início de uma transformação grotesca diante dos meus olhos. Meu filho, que sempre tentou manter uma imagem de controle, de superioridade, de homem feito que sabia o que queria, começou a se desfazer como um disfarce mal costurado. Era como assistir a um teatro em que o ator esquece o papel e deixa escapar a verdade por trás da máscara. O pânico já havia se instalado em sua voz, mas agora o desespero começava a se transformar em algo ainda mais revelador: a incapacidade de lidar com a realidade. Ele se debatia entre a arrogância e a súplica, como se não soubesse qual caminho escolher para me atingir. Primeiro veio a imploração, carregada de falsidade. Aproximou-se de mim, os olhos úmidos não de arrependimento, mas de cálculo, e tentou segurar minhas mãos, como se aquele contato físico pudesse restaurar laços que ele próprio havia destruído com palavras cruéis. Mãe, por favor, não faça isso comigo. Eu sou seu filho, o único que você tem. Nós sempre estivemos juntos. Não é justo me deixar de fora agora, não depois de tudo que eu fiz por você. A frase saiu tremida, mas eu percebi a frieza escondida no fundo dos olhos dele. Não era amor, não era preocupação, era apenas o medo de perder aquilo que acreditava ser seu direito. As palavras eram escolhidas para manipular, para despertar culpa, como tantas vezes havia feito no passado, mas agora soavam ocas, sem efeito. Quando percebeu que minha expressão não mudava, que meus olhos não vacilavam, o tom de súplica foi substituído novamente pela fúria. Ele gritou que eu era ingrata, que havia esquecido de todas as vezes em que ele havia me dado um teto, que se não fosse por ele, eu já teria caído no esquecimento. Era como se reescrevesse a história ao sabor da conveniência, apagando todos os anos em que eu carreguei o peso da casa, das contas, da comida na mesa, e colocando-se como salvador de uma vida que ele sempre tratou com desprezo. O rosto se contorcia, os dentes cerrados, as veias saltadas no pescoço, e eu via ali a verdadeira face de quem nunca me respeitou, apenas me tolerou enquanto acreditava que poderia se aproveitar de mim. E então veio a ameaça. Com os olhos inflamados, aproximou-se tanto que pude sentir o calor da sua respiração pesada e disse que, se eu não entregasse parte do dinheiro, ele se encarregaria de tornar minha vida um inferno. Falou em tribunais, em advogados, em amigos influentes que estariam do lado dele, como se pudesse construir com palavras um muro que me impedisse de respirar. Mas o que ele não percebia é que aquele muro já havia desmoronado. O documento que meu advogado deixara em minhas mãos era a prova de que eu estava protegida, de que as leis estavam do meu lado e de que tudo o que ele dizia não passava de gritos vazios. Ainda assim, ver meu próprio filho me lançar ameaças foi como levar uma bofetada invisível. Era a constatação definitiva de que qualquer ilusão de amor havia sido sepultada naquele instante. Naquele dia, pude ver todas as máscaras se partirem uma a uma. A do filho amoroso, que nunca existiu de verdade. A do homem responsável, que era apenas fachada. A do herdeiro merecedor, que se revelou um oportunista. O que sobrou foi apenas um ser humano despido de qualquer afeto, movido unicamente pela fome de poder e pela incapacidade de aceitar que o destino não se dobrava às suas vontades. Ele se ajoelhou no chão em determinado momento, chorando alto, como uma criança que perde o brinquedo favorito. Mas até esse choro tinha algo de falso, de ensaiado, como se fosse mais uma tentativa desesperada de me manipular. Eu o observei sem dizer nada, e foi nesse silêncio que compreendi algo que antes me custava aceitar. Meu filho não era apenas ingrato. Ele era incapaz de amar alguém que não fosse a si mesmo. Ele não chorava por mim, não implorava por nossa relação, não buscava conserto. Ele apenas queria dinheiro. E o que mais doía não era ouvir suas palavras, mas perceber que tudo o que ele dizia e fazia naquele momento não era novidade. As pistas sempre estiveram lá, escondidas em atitudes pequenas, em olhares de desdém, em frases que pareciam piadas, mas carregavam veneno. Eu apenas não quis enxergar. Agora, com as máscaras caídas,
Não havia mais como fingir que não sabia. Ele continuou se debatendo entre choro e raiva, oscilando como um pêndulo descontrolado. Ora dizia que me amava, ora me chamava de velha inútil, ora jurava que faria de tudo para cuidar de mim, ora ameaçava me abandonar à própria sorte. Cada contradição era mais uma prova da sua desesperada tentativa de recuperar o controle. Mas o controle já não estava em suas mãos. Estava nas minhas. E pela primeira vez em muitos anos, senti que eu não precisava me explicar, não precisava me justificar, não precisava responder a nada. Bastava estar firme, porque ele mesmo estava se destruindo diante dos meus olhos. Naquele instante, senti uma paz estranha me invadir. Não uma paz de alegria, mas uma paz de certeza. Eu sabia que a relação entre nós havia chegado ao fim, que não havia como voltar atrás. As máscaras haviam caído, e o que restava era apenas a verdade nua, dolorosa, mas libertadora. Eu não tinha mais um filho naquele momento. Tinha diante de mim um estranho, alguém que um dia carreguei nos braços, mas que agora carregava apenas o peso de sua própria ganância. E essa constatação, por mais amarga que fosse, era também a chave da minha liberdade. Depois de assistir ao espetáculo grotesco das máscaras se despedaçando diante de mim, compreendi que havia chegado a hora de assumir de vez as rédeas da situação. Durante dias, suportei insultos, ameaças e manipulações em silêncio, não por fraqueza, mas porque esperava o momento exato em que a verdade estivesse carimbada em papel e não pudesse mais ser contestada. Agora, esse momento havia chegado, e junto com ele veio uma calma que não parecia minha, como se fosse a herança silenciosa de todas as mulheres que um dia precisaram ser fortes quando a vida lhes negava escolhas. Olhei para o meu filho, ainda transtornado, ainda tentando alternar entre lágrimas e gritos, e percebi que eu não tinha mais nada a temer. Pela primeira vez em muito tempo, era ele quem se contorcia na incerteza, e eu quem segurava com firmeza as cartas do jogo. Levantei-me, ajeitei os papéis que o advogado havia deixado e guardei-os em uma pasta de ferro que mantenho no fundo do armário, junto com outros documentos importantes. Esse simples gesto, feito diante dele, foi mais contundente do que qualquer palavra. Era a confirmação de que não apenas o prêmio me pertencia, mas também o direito de decidir sozinho o que fazer com ele. Voltei à sala e encontrei-o sentado, os cabelos desgrenhados, os olhos injetados de raiva, como se esperasse que eu cedesse em algum momento. Mas minha voz, quando finalmente quebrou o silêncio, saiu serena e firme, como nunca havia soado antes. A partir de agora, as coisas mudam. Você não manda mais em nada, não decide mais por mim e não vai mais usar meu nome para se exibir. O tempo em que você tinha controle acabou. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão e o interrompi. Não havia mais espaço para sua voz. Eu sabia que cada palavra dele seria uma tentativa de me desestabilizar, então cortei o mal pela raiz. Disse que já havia conversado com o advogado sobre medidas protetivas, que todas as contas seriam transferidas para uma instituição segura e que qualquer tentativa dele de se aproximar do dinheiro seria vista como fraude. Acrescentei que, se fosse necessário, eu mesma pediria uma ordem judicial de afastamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu ouvia digerir cada frase e percebia em seus olhos a primeira fagulha de medo real. Não o pânico infantil de antes, mas a consciência de que estava diante de uma mulher que ele não conhecia. Era estranho perceber como o papel entre nós havia se invertido. Durante anos, fui eu quem suportou sua arrogância, quem abaixou a cabeça para evitar confrontos, quem carregou a culpa como se fosse dívida. Agora, era ele quem se encolhia, incapaz de sustentar as próprias ameaças. E quanto mais eu falava, mais clara se tornava a minha força. Eu lhe disse que já não era mais prisioneira de suas manipulações, que cada lágrima que ele tentava usar contra mim já não surtia efeito, e que se algum dia quis ser visto como herdeiro, havia acabado de perder esse direito para sempre. A fúria voltou a tomar conta dele, e ele começou a andar de um lado para o outro, lançando insultos que já não me atingiam. Chamou-me de ingrata, de velha amarga, de traidora.
Disse que se arrependia de ter me dado abrigo, como se a casa em que vivíamos não tivesse sido erguida em grande parte com o meu suor e o meu sacrifício. Cada palavra que saía de sua boca era mais uma prova de que eu estava certa em cortar os laços. Já não havia nada a salvar. Ele não buscava amor, buscava posse. Não me via como mãe, mas como obstáculo, e a única forma de vencer esse jogo era mostrar-lhe que não havia mais espaço para sua presença no meu futuro. Naquela noite, quando a casa se aquietou, sentei-me sozinha na cozinha e tomei uma decisão definitiva. Peguei o telefone e liguei novamente para o advogado. Pedi que iniciasse imediatamente os processos necessários para blindar meu patrimônio, para que nada, absolutamente nada, pudesse ser usado contra mim. Disse também que queria preparar documentos para formalizar meu desejo de afastamento legal, de forma que meu filho não pudesse sequer alegar dependência futura. Do outro lado da linha, o advogado respondeu com firmeza e aprovação, garantindo que tudo seria feito de acordo com a lei. Ao desligar, senti uma paz estranha, como se tivesse acabado de assinar minha libertação. Nos dias que se seguiram, comecei a reorganizar minha vida com frieza. Abri uma nova conta bancária, transferi parte do prêmio para investimentos seguros, iniciei conversas com instituições de caridade que sempre admirei e comecei a desenhar planos que não incluíam meu filho em nenhum cenário. Pela primeira vez em décadas, pensei em mim mesma não como mãe, mas como mulher, como pessoa, como alguém que tinha o direito de recomeçar sem pedir desculpas por existir. Cada decisão que eu tomava era um tijolo a mais erguido contra a manipulação que ele havia tentado perpetuar. Ele, por outro lado, definhava. Passava horas no quarto, saía de casa com frequência para encontrar amigos que já não lhe davam a mesma atenção, porque a notícia de sua derrota havia se espalhado em murmúrios. Quando nos encontrávamos pela casa, seus olhos já não me encaravam com o mesmo desafio. Havia ressentimento, claro, mas também havia vergonha. Ele sabia que tinha perdido, e perder diante de mim era o que mais o humilhava. Ainda tentou, em algumas ocasiões, lançar comentários venenosos, mas sua voz já não tinha a mesma força. Ele podia me chamar de velha amarga quantas vezes quisesse, porque eu já havia compreendido que não era a minha idade que me tornava forte, mas a coragem de não me deixar esmagar por ele. Esse foi o momento em que virei a página de forma definitiva. Não esperei que ele me pedisse perdão, porque já sabia que isso não viria. Não desejei reconciliação, porque compreendi que não havia nada a reconstruir. O que fiz foi erguer barreiras sólidas entre nós e seguir em frente, com justiça e frieza. Justiça porque a lei estava do meu lado. Frieza porque só assim eu poderia manter minha sanidade diante da dor de perder um filho em vida. E embora essa dor fosse real e profunda, eu sabia que não era maior do que a dignidade que finalmente reconquistei. Nos dias que seguiram a virada, a casa foi se tornando um palco de silêncio quebrado apenas pelos sinais de desespero que meu filho já não conseguia esconder. Aquele homem que até poucos dias atrás caminhava altivo, distribuindo ordens e ostentando a arrogância de quem se julgava dono do mundo, agora vagava pelos cômodos como um fantasma sem direção, carregando nos ombros o peso do fracasso que já não conseguia disfarçar. As ligações que antes enchiam a sala de promessas e risadas cessaram uma a uma, porque seus amigos, cúmplices de ocasião, começaram a perceber que o castelo que ele construíra na imaginação havia se desfeito. E como toda gente que se aproxima apenas pelo cheiro do poder, se afastaram assim que sentiram o odor da ruína. Eu observava esse processo em silêncio, porque era a justiça acontecendo diante dos meus olhos sem que eu precisasse mover um dedo. Ele ainda tentava sustentar a imagem diante de alguns conhecidos. Chegava a sair de casa vestido como se fosse fechar grandes negócios, usava perfumes caros que comprara com os poucos recursos que tinha e mantinha a cabeça erguida como se ainda houvesse algo a salvar. Mas ao retornar, tarde da noite, viu mais de uma vez jogar a pasta no chão com violência, como quem trazia apenas portas fechadas e olhares de desprezo. Seu círculo de bajuladores desaparecera,
e até os vizinhos, que antes o cumprimentavam com falsa admiração, passaram a observá-lo com um misto de curiosidade e pena. O brilho que ele ostentava havia se apagado, e restava apenas a sombra de um homem que não sabia viver sem se apoiar no dinheiro alheio. Dentro da casa, a transformação era ainda mais cruel. Ele já não falava comigo, ou melhor, não falava nada além de resmungos e insultos jogados no ar, como se ainda tentasse me atingir de alguma forma. Mas suas palavras já não tinham a mesma força. A cada murmúrio venenoso, eu sentia menos raiva e mais distância, como se estivéssemos vivendo em mundos separados. E, de fato, era isso o que acontecia. Eu avançava, tomando decisões, construindo um futuro blindado contra sua influência, enquanto ele retrocedia, preso a um passado de ilusões que já não existiam. Vi-o definhar, perder peso, passar noites em claro, andando de um lado para o outro no quarto. E percebi que o isolamento não era apenas social, era também interno. Ele havia se tornado prisioneiro de si mesmo. A comunidade em volta não tardou a tomar conhecimento do que havia acontecido. Pequenas cidades ou bairros costumam ser férteis em rumores, e logo a notícia de que meu filho havia sido deserdado em vida corria de boca em boca. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com solidariedade, mas todos, sem exceção, passaram a vê-lo com um desprezo que ele nunca imaginou enfrentar. Nos mercados, ouvi comentários sussurrados. É aquele que tentou tomar o dinheiro da própria mãe. No café da esquina, vi olhares atravessados que ele fingia não perceber, mas que o atingiam como facadas silenciosas. E cada humilhação pública era uma cicatriz que ele mesmo havia esculpido com suas escolhas. Eu, por minha vez, caminhava ereta, não por soberba, mas porque finalmente sentia que não tinha mais o peso da submissão nos ombros. Não me importava com os comentários, não buscava aplausos, mas a cada olhar de reprovação que ele recebia, compreendia que o mundo ao redor enxergava a verdade, e isso era um tipo de justiça que nenhum tribunal poderia oferecer. Ele se encolhia diante daquilo, tornava-se menor a cada dia, porque seu poder sempre esteve na aparência, e quando a máscara caiu, nada restou além da vergonha. Houve uma noite em que ele tentou mais uma vez me manipular. Sentou-se diante de mim, com lágrimas nos olhos, e disse que estava arrependido, que havia perdido o controle, que precisava de mim para se reerguer. Mas suas palavras não carregavam verdade, eram apenas ecos de desespero. Quando respondi com firmeza que não havia mais retorno, que ele havia queimado todas as pontes entre nós, ele se levantou com raiva e trancou-se no quarto, batendo a porta como um adolescente em fúria. Aquela cena me deixou clara uma coisa. Ele não sabia viver sem alguém para explorar. Sua vida havia sido construída sobre essa dependência tóxica, e agora que se via sozinho, não sabia o que fazer com a própria liberdade. Os dias se arrastaram, e aos poucos, percebi que a distância entre nós já não era apenas emocional, mas física. Ele passou a sair cada vez mais, a desaparecer por horas, a voltar de madrugada com o rosto marcado por noites mal dormidas e o olhar perdido de quem não encontra mais terreno firme. Algumas vezes retornava bêbado, outras com cheiro de cigarro forte, sempre com aquele vazio estampado na face. O homem que se dizia dono de uma fortuna que nunca teve agora era apenas um andarilho dentro da própria vida, sem rumo, sem destino, sem honra. E foi nesse isolamento, nesse mundo desmoronado que ele mesmo construiu, que entendi a dimensão da minha vitória. Eu não precisei erguer a voz, não precisei me vingar com violência, não precisei fazer nada além de proteger o que era meu e esperar. Ele próprio se encarregou de cavar sua queda, e o mundo se encarregou de testemunhar. O filho que um dia imaginei que estaria ao meu lado nos últimos anos da vida havia se transformado em um estranho derrotado, incapaz de sustentar o peso das próprias escolhas. E por mais que essa constatação doesse, havia também nela um sabor de libertação. Eu já não estava presa ao medo dele, à necessidade de sua aprovação ou ao peso de suas chantagens. O mundo dele desmoronava diante de todos, e eu, em meu silêncio firme, apenas assistia. Porque algumas derrotas não precisam ser impostas por mãos alheias. Elas acontecem quando a verdade,
nua e implacável, finalmente encontra espaço para se revelar. Os dias foram passando, e a vida, mesmo marcada por tantas feridas, encontrou um novo compasso. A casa que por tanto tempo havia sido cenário de silêncio pesado e de humilhações, começou a respirar um ar diferente, mais leve, como se finalmente pudesse repousar da tensão constante que a dominava. Eu caminhava pelos cômodos com uma tranquilidade que não sentia havia anos, não porque o dinheiro tivesse mudado minha essência, mas porque a dignidade, tão violentamente arrancada por meu próprio filho, havia sido recuperada em cada decisão que tomei. O prêmio de 46 milhões trouxe segurança, claro, mas foi muito além disso. Trouxe a clareza de que, quando alguém revela seu verdadeiro rosto, não há fortuna que compense ou substitua o valor do respeito perdido. Meu filho, que se isolara em sua própria ruína, tornou-se apenas uma sombra distante. As notícias que chegavam eram sempre as mesmas. Portas fechadas, amigos que se afastaram, oportunidades que evaporaram antes mesmo de existirem. Ele, que tanto se orgulhava de sua imagem perante os outros, agora caminhava sob olhares de desdém e cochichos que o acompanhavam em cada esquina. A máscara de herdeiro promissor caiu definitivamente, e o que restou foi apenas um homem incapaz de lidar com a verdade nua e crua. Não era dono de nada além das próprias escolhas equivocadas. Vê-lo assim não me trouxe alegria, tampouco vingança. Trouxe apenas a constatação de que cada um colhe o que planta, e que algumas colheitas são mais amargas do que se pode suportar. Eu, por outro lado, passei a viver com uma calma que me parecia estranha no início. Já não precisava andar em círculos pensando em como pagar as contas, já não precisava engolir ofensas para garantir um teto, já não precisava implorar por um pouco de respeito dentro da própria casa. Passei a investir parte do dinheiro em projetos que sempre sonhei. Ajudei instituições que cuidam de pessoas abandonadas e, em silêncio, reconstruí o sentido da minha existência. Não foi uma vitória de ostentação, porque o luxo nunca me atraiu, mas uma vitória moral, uma vitória íntima, a vitória de saber que, finalmente, eu não devia mais nada a ninguém, muito menos ao filho que tantas vezes me chamou de peso. Às vezes, ainda me pergunto em que momento ele se perdeu, em que instante aquele menino que um dia segurou minha mão com confiança se transformou no homem que me olhava com desprezo. Talvez tenha sido um acúmulo de pequenos gestos, pequenas ingratidões que foram crescendo até se tornarem monstruosas. Talvez eu mesma tenha fechado os olhos diante de sinais claros, acreditando que o sangue falaria mais alto no fim. Mas a verdade é que o amor de uma mãe não é suficiente para impedir que um filho escolha o caminho da ambição cega. Essa constatação me dói, mas também me liberta, porque já não me culpo. Eu dei tudo o que podia e ele escolheu cuspir naquilo que recebeu. No silêncio das minhas noites, quando me sento sozinha na varanda e observo as estrelas, penso em como a vida é irônica. Ganhei uma fortuna que poderia comprar mansões, carros, viagens ao redor do mundo, mas o verdadeiro tesouro foi a coragem de não me dobrar diante da crueldade do meu próprio filho. Foi o aprendizado de que há coisas que o dinheiro não compra, e o respeito é a primeira delas. Porque o respeito se constrói com atos, com palavras, com a forma como tratamos aqueles que nos deram tudo. E quando ele é perdido, nenhuma quantia, por maior que seja, é capaz de devolvê-lo. Não nego que sinto uma dor profunda ao pensar que meu filho não estará ao meu lado nos próximos anos, que talvez jamais volte a me olhar com o amor que eu tanto desejei. Mas aprendi a aceitar que certas perdas são inevitáveis e que, por mais duro que seja, é melhor caminhar sozinha com dignidade do que acompanhada por quem só sabe ferir. E se o destino quis me mostrar isso de forma tão dolorosa, pelo menos me concedeu também a chance de recomeçar em paz. Quando penso no futuro, não o imagino cercado de luxo, mas de escolhas simples e honestas. Um lar em que cada canto reflita liberdade. Pessoas ao meu redor que estejam ali, não pelo que tenho, mas pelo que sou. E a certeza de que cada passo dado será guiado não pelo medo, mas pela confiança em mim mesma. A verdadeira vitória, percebi,
não foi ganhar na loteria, mas não ter permitido que o prêmio me transformasse em alguém tão cego quanto meu filho. Essa é a lição que levo comigo. O dinheiro pode comprar conforto, pode apagar dívidas, pode abrir portas, mas jamais comprará respeito, jamais comprará amor verdadeiro, jamais devolverá a pureza de um laço rompido pela ambição. E se um dia eu partir deixando essa fortuna para trás, espero que ao menos minha história sirva de lembrança de que não é o que acumulamos que define quem somos, mas sim a coragem de nos levantarmos diante da injustiça, mesmo quando ela vem de quem mais amamos. E assim concluo, com a serenidade de quem viu de perto a ganância despir um filho e a coragem vestir uma mãe. Porque no fim, o verdadeiro poder não está nos milhões guardados em contas bancárias, mas na dignidade de nunca ter deixado de ser fiel a si mesma, mesmo quando o mundo tentou me reduzir a nada.